ontem, 9 anos de convertida na Igreja El Shaddai, né? Comunidade cristã, minha casa, minha família, lugar que eu amo, né? Mas antes eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus mesmo venha usar a minha vida para tocar o coração de vocês, né? Como Ele tocou o meu coração, né? Então eu até trouxe um roteirinho aqui porque é tanta coisa, são 9 anos, mas assim, na verdade quem vai estar falando é o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, há 9 anos atrás eu era uma mulher triste, angustiada, aflita, desanimada, né? Até quando começou o louvor, eu falei, mas o Senhor faz tudo, né, direitinho. O louvor foi para me levar, no momento que eu cheguei, né, um momento de tanta angústia, de aflição, de solidão, e de muito desânimo. Acho que se tem uma palavra assim que marca, né, assim, eu não aguentava mais caminhar, né? Por mim, eu estava parando, a minha vida estava destruída. Eu já tinha perdido meus pais, Deus já tinha me livrado de um relacionamento que eu tive no mundo, um relacionamento de 12 anos, nada proféticos, né? Mas assim, e aí estava muito sozinha, com a minha vida financeira também arruinada, né? Consequência até deste relacionamento tão longo e tão comprometedor, de tanto pecado, né, que eu desconhecia, né? E aí um dia eu entrei no banco, né, porque as contas estavam uma bênção, né? Entrei no banco e assim muito desanimada e falei para a gerente: olha, eu sei que é você que vai resolver os meus problemas. Eu não sei por quê, mas eu assim tenho que é você que vai resolver os meus problemas. Porque alguém precisa me ajudar. E, assim, algo me diz que é você, né? Aí ela pegou e falou: olha, eu preciso de me ajuda, porque a minha vida financeira está assim, 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 eu devo isso, isso, isso. Ela falou: então, coloca aqui assim, 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 vamos ver o que a gente pode fazer. Falei: tá bom, então, tem isso, isso, isso. Ela olhou, falou: então, esse lado aqui tá fácil. Você faz assim, assado, renegocia dessa forma, tira daqui, põe ali, e aí esse lado aqui tá. Você entendeu? Eu falei: entendi, então tá bom, eu vou fazer. E aí vai resolver. Mas e esse outro lado aqui? Era uma dívida enorme, que eu já nem me lembro mais. Eu falei: mas e esse lado aqui? Aí ela disse, a gerente do banco, disse assim: bom, para você resolver esse outro lado aqui, só um milagre. E aí, mas aí eu posso você precisa. Perdão, ela não falou milagre. Ela falou: para você resolver esse lado aqui, você precisa aprender algumas coisas. Eu falei: tá bom, aonde? Achei que ela ia me mandar para um curso de finanças, sei lá, né, alguma coisa do gênero. Então, tem uma reunião de quinta-feira à noite, né? É aqui pertinho, aqui no Belém. E aí eu posso te levar nessa reunião e aí você vai aprender algumas coisas. Eu falei: aprender é legal, eu gosto de aprender, né? Sempre gostei de estudar, de aprender. Eu falei: então vamos lá aprender. E aí cheguei lá numa reunião, essa mulher se ajoelhou. Falei: coisa estranha, né? Me receberam bem, tal. Aí, até quando as pessoas vêm testemunhar, falam: eu cheguei, era tanto amor, tanto amor, tanto amor. E, realmente, a célula do pastor Fernando e da pastora Regina é muito amor. Mas, no dia que eu cheguei, não foi bem assim. Tinha uns estresses rolando por lá, né? Então, eu saí, assim, meio... Falei: engraçado, né? Uma estava de cara feia para a outra se ajoelha. Meio estranho, mas amém. Amém não falava, né? E
aí ouvi a palavra, aí ouvi a palavra de prosperidade, foi falado de dízimos, de ofertas. Mas eu falei, mas imagina, na condição que eu estou, né? Era isso que eu tinha que aprender? Imagina, então ela não entendeu direito, né? E eu vi aquela mulher ali ajoelhada, chorando. Falei, aí lá fomos nós depois embora, né? Eu falei, mas não vai dar para eu voltar, porque eu trabalho muito. Eu sou psicóloga, e na época eu ainda tinha consultório, atendia à noite, de sábado, enfim, trabalhava, porque era o que eu podia fazer, né? Era o que eu conseguia fazer. Então, não posso vir de quinta-feira. Hoje foi assim uma sorte, né? Uma sorte que um paciente desmarcou, aí eu desmarquei o outro, e aí deu sorte, e eu vim. Mas eu não vou poder vir de quinta-feira, não. Vai no culto. Vamos ver, né? Eu fui muito devagarzinho. Quando chegou na outra quinta-feira, um paciente desmarcou, o outro desmarcou. Eu falei, bom, então acho que é para eu voltar naquele lugar. Já que eu não tenho, né, não vou trabalhar, então eu vou lá nesse lugar. E fui lá naquele lugar e nunca mais saí, né? Nem da primeira, nem da segunda, nem de nunca mais. Eu louvo a Deus, porque nesses 9 anos de caminhada, eu nunca me desviei, né? Posso ter tropeçado, pecado, errado, né? A gente escorrega, assim, mas me desviei, assim, sair da presença de Deus, sair da igreja, dar um tempo, né? Que às vezes as pessoas resolvem dar um tempo, assim, não. Nunca mais saí da presença de Deus, né? E assim, além de eu precisar de uma restauração financeira, né, porque a minha vida estava destruída, me ensinaram lá que tinha que dizimar, ofertar. Eu falei, mas não dá, porque a minha situação sabe como está, né? Mas eu falei, mas eu creio, né, que assim, se Deus, né, realmente, se isso é verdade, né, Ele vai me dar condição. E na época eu tinha um projeto. Eu estava passando por um processo seletivo, né, num projeto, e eu liguei para a casa deles, né, falei, olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que eu não cria ainda, né, eu acho que essa vaga é minha, que esse projeto é meu, porque, né, não que eu seja bam de nada, mas assim, o meu currículo em comparação com os outros, tal, eu acho que a vaga é minha. Mas, né, o senhor pode orar por mim? Né, que foi o pastor Fernando que atendeu, que ainda não era pastor. Eu falei, mas eu acho que é melhor orar, né? E ele fez uma oração. Aliás, até hoje, sempre que eu preciso de alguma coisa de trabalho, eu falo, tá bom, a pastora não pode, ela está ocupada, pastor, ora por mim. Imagina, a oração dos dois, né, a oração alcança o coração de Deus. Mas isso ficou muito marcado, né? Ele fez a oração. Então, assim, já era um passo de entrega, né? Então, comecei a me entregar. Falei, não, eu vou experimentar crer, eu vou experimentar me entregar. E fui devagarzinho, né? Que eu não era muito ousada, muito atirada, né? E fui devagarzinho, ele orou. E aí, aquele projeto me deu, assim, em poucas horas que eu trabalhava por semana, não me lembro mais quanto, eu ganhava o mesmo salário que eu ganhava no meu trabalho público, né? Mantendo os dois, mais o consultório. Falei, puxa, né? Dá certo mesmo isso. Então, eu vou dizimar desse salário, né? E imediatamente dizimei daquele valor, tal. Mas aí Deus já me incomodou, falou, tá, então, experimentou. E aí não consegui dizimar só daquele salário e comecei a dizimar de tudo, e ofertar, e entregar minha vida financeira para Deus. E Ele foi me restituindo, né? Foi pagando cada dívida, negociando cada dívida, pagando tudo, me restituiu muito financeiramente. Eu cheguei na igreja a pé, fiquei, né, um tempo ainda a pé, e aí Ele foi... E tudo... amados, com muitos sinais, com muito cuidado de Deus, né?
Então, todas as coisas que Deus foi me dando, sempre debaixo de muito cuidado. E assim, eu tenho uma palavra no meu coração que Deus fala na palavra dele, na verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E foi isso que aconteceu comigo, né? Assim, eu me apaixonei por Jesus, me apaixonei pelo Senhor, porque eu sempre busquei muito a Deus, né? Nos lugares errados, infelizmente, né? Então, eu ia no centro espírita, porque eu acreditava... Eu precisava de alguma coisa, né? Na verdade, eu precisava de Deus, né? Tinha aquele vazio e eu precisava de Deus e eu buscava. E por isso que o dia que eu cheguei na célula, eu nunca mais saí, porque eu encontrei o Deus verdadeiro e poderoso, né? Para fazer todas as coisas. Amém? E aí eu falei, bom, isso aqui está dando certo, né? E assim, não é porque está dando certo, mas porque o meu coração foi mesmo se apaixonando, né? Então, assim, eu que me apaixonava por pessoas erradas, por coisas erradas, descobri, né, o amor verdadeiro e me apaixonei pelo cara certo, né? Dessa vez eu acertei, e bonito, acertei não por mim, mas por ele, né? Porque foi ele quem chamou, né? Porque a gente procura, né? Mas a gente sabe que ele nos escolheu primeiro, né? Então, assim, eu escolhi a Deus, mas ele me escolheu primeiro, porque ele é misericordioso, porque eu não merecia, não, né? E aí fui me entregando, começando a ter mais alegria, o meu rosto, minha fisionomia foi mudando, né? As aflições foram passando, porque daí eu ouvi, né? Ele disse para mim também pela palavra, né? Você vai ter aflições, né? Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Se ele venceu o mundo por mim, foi por mim, né? E por você também, né? Ele venceu o mundo por mim e por você. Mas ele falou, tenha bom ânimo. E aí tinha a minha parte, né? Eu já tinha feito a parte da entrega, a parte da obediência, estava, né, caminhando nisso. Mas eu não podia desistir, né? Eu tinha que continuar caminhando. Amém? Porque, assim... E buscar esse bom ânimo, crendo na palavra dele. Então, tinha a minha parte, né? Então, tinha algumas coisas que me cansavam muito, que a visão, ela, graças a Deus, ela não te deixa parar, né? Mas, no começo, eu ficava um pouco aflita, né? Como eu era uma pessoa aflita, né? Eu ainda tinha um pouquinho desse padrão, né? E aí eram tantas coisas. Mas aí eu comecei a ver que eram nessas coisas, nas coisas de Deus, fazendo a obra de Deus, vindo para as intercessões, indo trabalhar nos que é isso? Eu nem comecei a falar. Ô, pastor, você me enganou? Oh, meu Deus! Até me perdi aqui. Onde é que eu parei? Então. E aí eu vi que era na casa de Deus que eu encontrava esse bom ânimo. Então, dependia só de eu buscar, porque isso ele também derramava na minha vida. Né? Então, fiz encontro, me batizei. Verdadeiramente me senti uma nova criatura no batismo. Assim, falei, ai, graças a Deus, aquela mulher não existe mais, aquela mulher ficou para trás, né? A minha foto no batismo, eu olho e falo, ai, obrigado, Senhor, né? E como Deus é maravilhoso, depois ele me levou ainda para ser batizada 2 vezes no Rio Jordão, né? Porque ele é um Deus que mima, né? Ele realmente satisfaz os desejos do coração, né? Entrei na escola de líderes, não queria ser líder, né? Queria tudo aprender, lembra que eu gosto de aprender? Mas não ser líder, né? Porque daí já era muita coisa para mim, né? Porque eu não tinha muita competência para isso, não,
né? Achava que não tinha. Aí, como eu achava que não tinha muita competência para ser líder, Deus me colocou numa gerência, né? Eu que trabalhava na clínica, né? No consultório, fui para uma gerência de unidade de saúde. Aí tive que ser líder, né? Tive que aprender a ser líder, e ele foi me forjando, e a escola de líderes me ajudou muito na minha vida profissional, né? Uma outra coisa que marcou muito a minha conversão é que, assim, eu tinha uma atração pelo sobrenatural, né? Porque a psicologia ela tem dois, né? Assim, ela tem aquele lado da ciência, mas também tem muitos psicólogos que vão para uma veia esotérica, e eu ficava ali no meio, né? Na ciência, mas eu gostava de alguma coisinha sobrenatural. Então, eu fazia mapa astral, né? Até que um dia, quando eu estava buscando a Deus, assim, bem pertinho da minha conversão, eu fiz meu mapa astral. Falei, agora, né? Aí a astróloga falou assim para mim: olha, presta atenção, aqui no seu mapa astral está dizendo que você tem que dizimar. Hã? E como é isso, né? Ela falou, eu não sei, claro que ela não sabe, né? E aí depois eu falei, mas por que a astróloga lá falou que eu tinha que dizimar? Que história é essa? Depois que eu me converti, né? Eu falei, mas que negócio é esse, né? Aí eu descobri que era que eu não conhecia crente, né? Eu não tinha relacionamento com crente. Então Deus usou lá alguém que não sabia nem por que estava falando aquilo, porque não sabia o que era dizimar. Ela falava assim, eu não sei. Imagina que está aparecendo isso em mapa astral, né? Que é isso? E eu buscava o sobrenatural. Mas aí, em Deus é que eu encontrei o sobrenatural, né? Porque Ele faz essas coisas que Ele fez com o Ricardo, né? Ele fala. Então, eu comecei a ficar sensível à voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus, seguir a direção. E Jesus foi me transformando, né? Pelo amor dele, pela visão celular. Porque antes, né? Assim, como eu, até pela minha formação, eu fiz mais de 10 anos de psicoterapia, né? E aí a gente busca o autoconhecimento, né? Para poder ser uma pessoa melhor. E aí, mais de 10 anos nessa busca, né? Até que, quando eu conheci Jesus, eu descobri que o que valia a pena, não desmerecendo a psicologia, não, porque ela ajuda, sim. Muitas vezes, ela ajuda a gente a transformar comportamentos, ela ajuda a gente a rever atitudes, transformar mesmo, né? Ela tem esse caráter, sim. Mas o que a gente precisa, que todo mundo precisa, na verdade, é o conhecimento que vem do alto, né? É a sabedoria de Deus, né? E isso a psicologia não dá, né? Ela traz um conhecimento, mas a sabedoria mesmo vem de Deus. E aí eu fui abrindo os meus ouvidos, ficando sensível a Deus, comecei a orar pelos meus pacientes todos no consultório, eu orava por eles. E tem algo que marcou a minha conversão também, quando foi aberta uma célula no meu consultório. E eu não era líder da célula, mas a célula era lá. Abri a célula e orava, mas eu não podia conversar, eu não podia falar de Jesus para os meus pacientes, porque isso é antiético, né? Assim, a gente não pode induzir, a gente não pode levar, né? A gente tem que respeitar, direcionar, né? Mas a gente não pode dirigir a nada. Então, eu orava quando eles não estavam lá. Até que um dia, né, o Espírito Santo ficou ali no meu ouvido, dizendo, olha, você sabe que essa sua paciente, ela não precisa de psicoterapia mais. Você sabe que isso aí que ela está vivendo é aquilo que você também já viveu, né? Aquele vazio que quem vai suprir sou eu. Então, Senhor, então o Senhor salva a vida dela, né? Em nome de Jesus. E ele
ia falando, e eu, ai meu Deus, agora estou ficando confusa. E aí, falei, mas o senhor sabe que eu não posso. Ele falava, fala para ela. Eu falava, mas eu não posso. Olha eu conversando com o senhor. Mas eu não posso, senhor, porque ela é minha paciente. Eu não posso. O senhor sabe que se eu fizer isso, eu vou ser cassada. O meu diploma vai ser cassado. E aí? Pode ser, né? Não vai ser, mas pode ser. Então, tá. Então, você dá alta para ela. Falei, porque senão, né, vai ficar nesse processo até quando? Até quando? Não sei. Então, vamos lá. Aí, dei alta para essa minha paciente e ela não entendeu nada. Ela já testemunhou sobre isso aqui, né? Ela não entendeu nada, porque ela ainda achava que tinha alguns problemas, enfim. E aí eu falei, olha, mas assim, eu acho que você precisa, né, desse tempo, e a gente vai, né, eu creio que é o momento de você parar esse processo terapêutico, quem sabe retomar num outro momento. Aí ela falou, então tá, né? Dei alta para ela, falei, ufa, pronto, já fiz a minha parte, não estou mais aqui, né? Quem vai resolver o problema dela é Deus e não sou eu. Que bom! E eu lá na minha cadeirinha, sentadinha, aí o Espírito Santo fez assim, pronto, agora ela não é mais sua paciente. Eu, ela não é mais sua paciente. Eu, você agora pode falar de mim para ela. Amém. E aí eu falei, foi a primeira vida que eu ganhei para Jesus. Assim, por que eu contei isso? Porque foi um desafio na minha vida, né? Porque mostra que o poder de Deus, amém, que o poder de Deus, né, ele nos respalda. Então, assim, você pode... As coisas dos homens são loucuras para Deus. E as coisas de Deus são loucura para os homens. Então, era uma loucura eu dar alta para alguém e falar, vem na minha igreja. Né? Quer dizer, na verdade, eu falei de Jesus, nem falei da igreja. Né? Mas, assim, isso é uma loucura. Né? Isso é uma loucura. Um psicólogo fazer isso. E hoje a Ritinha é uma bênção, né? Minha irmã 12, né? Meu orgulho santo, não tenho orgulho santo, mas ela é o meu orgulho santo. Enfim, como o tempo está esgotado, né? Deus fez muitas outras coisas na minha vida, né? Ele me restituiu financeiramente, como vocês já sabem, me restituiu na família, porque assim a minha família nunca confiou muito em mim, porque eu ficava, às vezes eu faço uma coisa, às vezes outra, e aí eu me enroscava num relacionamento. Então, ai, meu Deus, de novo essa menina, né, que ainda era menina, né? E assim, hoje eu vejo os meus irmãos que são mais velhos, porque eu sou raspinha de tacho, né? Buscando oração, buscando conselho, né? Ainda não estão na igreja, mas assim, confiando. Então, assim, Deus restituindo mesmo a família, restaurou especialmente a minha área emocional, porque em 10 anos de terapia, fora tudo isso, né, a minha restauração emocional mesmo veio pelo Senhor, veio pelo encontro, veio pelo trabalhar na obra de Deus. A liderança, né, veio do Senhor. Deus me deu presentes maravilhosos. Ele me levou 2 vezes para Israel, né? A primeira vez ele me deu tudo foi no sobrenatural. Esse tempo acabou complicado, mas assim, eu queria dizer que as 2 vezes que eu fui para Israel foi no sobrenatural, né? Na primeira eu consegui a provisão, mas eu não tinha direito a férias, né? Porque eu não teria ainda tido tempo para usufruir de férias nesse novo trabalho. E eu já entrei no trabalho com essa condição. Em setembro, em outubro, eu vou para Israel. Não, pode ir, a gente antecipa as suas férias. Tá bom. Né? Chegou no ano seguinte, daí nem a provisão eu tinha, e nem direito a férias de novo, porque eu tinha mudado de unidade, né? Não de empresa, mas de unidade. Eu não tinha direito a férias de novo, e também naquele ano não tinha provisão, tinha feito outras coisas.
E Deus sabia do meu coração como eu queria estar lá de novo, né? E Ele me levou. E teve toda uma restituição também nisso, que está lá no jornalzinho o meu testemunho, né, da restituição de uma viagem para outra, que não dá tempo de contar aqui agora, né? E o que eu posso falar assim de uma coroação mesmo de Deus na nossa vida, na minha vida, são os discípulos, né? Então, assim, eu que não conseguia cuidar de mim, né, com todo o conhecimento teórico, com tantas coisas, e não conseguia cuidar de mim direito, né? Hoje eu cuido de vidas, de discípulas lindas, amorosas, que eu vejo Deus tratando, forjando, curando, dando ânimo, dando alegria, dando frutos, né? Então, assim, verdadeiramente a palavra de Deus não volta vazia, né? Ela cumpre tudo aquilo, né? Tudo aquilo que Ele prometeu para mim lá 9 anos atrás, né? E, na verdade, que Ele já prometeu desde o início da criação, né? Desde o início, todas elas estão se cumprindo na minha vida, né? Então, o que eu posso dizer hoje é que hoje eu sou uma mulher curada, animada, né? Quietinha, né? Mansinha, né? Mas sempre buscando o ânimo no Senhor, né? Hoje eu sou uma mulher alegre e que tem uma dependência, porque antes eu dependia de muitas coisas, né? Primeiro de mim mesma, né? Eu era dependente de mim, porque eu precisava de mim, do meu trabalho, e dependia de trabalho, dependia de pessoas, dependia, né? Não de drogas, né? Não dessas drogas conhecidas, mas dependia de algumas coisas, né? De pessoas, enfim. E hoje estou curada, restaurada, e a minha única dependência, em nome de Jesus, é a dependência de Deus, né? Então, assim, entrega a sua vida para Deus, dependa dEle, porque é Ele quem faz todas as coisas. Amém? Jesus ama muito a vida de vocês. Amém?